Olá! Eu vou falar hoje sobre o tratamento do sulco nasogeniano, que é conhecido com o nome de bigode chinês. Esse sulco que fica aqui nessa região e é uma queixa bastante frequente aqui no consultório. Normalmente, os pacientes vêm pedindo para fazer preenchimento diretamente nesse sulco, porque há muitos anos, quando se começou a fazer preenchimento com ácido hialurônico, realmente as regiões que eram mais trabalhadas eram a região do sulco nasogeniano e dos lábios, mas naquela época a gente tinha uma variedade muito pequena de produtos com ácido hialurônico e também o conhecimento de anatomia e do processo de envelhecimento não era tão avançado quanto hoje em dia. Então, hoje, o preenchimento ele é realizado no sulco apenas numa última etapa do plano de tratamento e se for necessário. Porque nós já sabemos que essa flacidez que aparece aqui nessa região, ela é resultado de todo o envelhecimento aqui dessa região lateral do rosto e há uma queda dessas estruturas, os compartimentos de gordura, uma frouxidão dos ligamentos. E quando você vai fazer o tratamento somente no sulco, você está tratando a consequência do problema e não a causa do problema. Então, a primeira etapa do tratamento tem que ser uma sustentação dessa região lateral para que, com o efeito lifting nessa região, você tenha uma redução da aparência aqui da profundidade do sulco e uma melhora indireta dele. Existem alguns casos que realmente é necessário ainda fazer algumas gotinhas de ácido hialurônico ali, mas apenas como uma complementação do tratamento. Hoje, com conhecimento de anatomia, a gente já sabe que existe uma linha de ligamentos que fica mais ou menos aqui nessa região. E esses ligamentos, eles dão sustentação para o nosso rosto e acabam dividindo o rosto em uma região que é posterior a essa linha, que serve como uma sustentação das estruturas da face, e essa região anterior, que é onde a gente tem essa movimentação da musculatura da mímica, e que geralmente quando se coloca muito preenchimento nessa região anterior do rosto, você pode acabar tendo uma deformidade ou você percebe que a pessoa ficou com o rosto diferente, porque essa região mais móvel acaba evidenciando o ácido hialurônico que você coloca. Então, a minha conduta no consultório é sempre, em primeiro lugar, estimular o colágeno do paciente, estimular um efeito lifting através de uso de tecnologias como fotona 4D ou ultrassom microfocado. E quando você faz uso das tecnologias, melhorando o colágeno e com fotona, por exemplo, que a gente consegue fazer um estímulo dos ligamentos através do laser intraoral, mas também através das outras etapas você faz uma sustentação do rosto, esse efeito lifting inicial pelo estímulo do colágeno já vai dar uma melhora no sulco nasogeniano. O laser intraoral também é feito por dentro da boca, mas nessa região que fica abaixo do sulco. Isso também ajuda a suavizar a aparência do bigode chinês. Depois que já foi feito o estímulo de colágeno, já tem uma melhora da sustentação do rosto, nós vamos para a etapa do MD Codes. O MD Codes são pontos de sustentação da face que foram mapeados por um cirurgião plástico, Dr. Maurício de Maio, e quando você faz pontos de um ácido hialurônico com maior densidade nessa região posterior do rosto, você consegue também fazer uma sustentação e uma melhora dessa região, para aí sim, numa última etapa, aplicar o ácido hialurônico também no sulco, mas sempre em pequena quantidade. Eu sempre explico para os pacientes que não é legal a gente querer tirar todo o sulco nasogeniano, que às vezes as pessoas vêm me procurando falando exatamente essa frase, assim, eu quero tirar o bigode chinês. Quando a gente tira totalmente o sulco, às vezes fica um volume aqui nessa região em que você vai olhar para a pessoa, você vai olhar, realmente não tem bigode chinês, mas a pessoa não tá bonita, não tá com aquela leveza, não tem um resultado natural. Então, é sempre importante entender isso, né? Eu também acho bem interessante que os pacientes nunca realizem procedimentos sob demanda, do tipo, vou no dermatologista aplicar um preenchimento no bigode chinês, porque o dermatologista é a pessoa que está apta a avaliar seu rosto, a saber quais são as necessidades, quais são as prioridades, para depois ter o resultado que você deseja, não necessariamente com o procedimento que você imaginava no início. E principalmente essa avaliação que a gente faz, né, de cada rosto de maneira individual,
eu estava explicando que eu prefiro sempre usar as tecnologias no início. Às vezes tem pacientes que já têm uma boa qualidade de pele, já têm uma boa sustentação do rosto, que a gente pode deixar a tecnologia para um segundo momento e fazer esse MD Codes aqui numa primeira etapa. Então, cada pessoa é avaliada de uma maneira individual, mas eu acho sempre importante manter aquela filosofia do banco de colágeno, que é o que eu sempre explico para os pacientes, porque melhor do que tratar é prevenir. Então, se todo mundo a partir dos 30 anos já começa a ter uma rotina de cuidado da pele, uma rotina de fazer estímulo à produção de colágeno, principalmente com tecnologias que eu adoro, porque esse tratamento do envelhecimento com tecnologias tem um resultado muito natural, fica muito bonito, e quanto mais cedo se começa, melhor é o resultado, porque você não vai estar com tantas situações no rosto, né, para poder resolver. Então, mantenha seu banco de colágeno em dia e a partir do momento que começa a perder volume no rosto, que começa a ter uma perda de colágeno, os compartimentos de gordura vão caindo, a gente reposiciona com ácido hialurônico, mas sempre com essa filosofia de manter a sustentação do rosto primeiro e tratar linhas e sulcos em um segundo momento. Um abraço para todos!